Salmo de número 8, esse será o texto da nossa exposição nessa manhã. Leiamos, lembrando-nos que essa é a palavra santa e inerrante, infalível do nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Oremos mais uma vez. Senhor, como os olhos dos servos se voltam para as mãos do seu Senhor, como os olhos da serva se voltam para os olhos da sua Senhora, assim, Senhor, os nossos olhos estão fitos em Ti, para que o Senhor se compadeça de nós. Alimenta-nos, Senhor, pela Tua palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Edifica-nos, encoraja-nos e salva, Senhor, aqueles a quem o Senhor quer chamar nesta manhã. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, será que alguma vez você deixou de experimentar uma bênção na sua vida por causa das suas expectativas presunçosas? Houve um homem na Bíblia chamado Naamã. Naamã era um homem muito poderoso, um valente capitão dos exércitos sírios, mas Naamã era um homem que sofria de lepra. E nenhum dos profetas dos falsos deuses dos sírios foi capaz de prover a cura para Naamã. Mas Naamã ouviu falar de um profeta em Israel, um profeta no Reino do Norte, chamado Eliseu. E disseram que Eliseu talvez fosse capaz de orar por Naamã para que ele recebesse a salvação, a cura da sua lepra. Acontece que Naamã foi até Eliseu, mandou mensageiros procurarem Eliseu, e Eliseu disse: se você quer ser curado da sua lepra, o que você precisa fazer é ir até o rio Jordão e se lavar 7 vezes. Naamã achou tudo aquilo muito estranho. Ele esperava uma salvação poderosa, ele esperava algo espetacular da parte do profeta, mas o profeta mandou ele ir num pequeno rio de Israel e se lavar 7 vezes. Naamã, na sua presunção, disse: será que não existem rios melhores e maiores no meu reino, na Síria? E se recusou a ir. E enquanto ele se recusou a ir, ele não experimentou a cura para a lepra que o acometia. Por causa das suas expectativas presunçosas, ele não recebeu a cura que ele esperava, a cura que ele desejava. Mas a minha pergunta é quanto a você. Será que alguma vez você deixou de receber algo, deixou de receber uma bênção da parte de Deus por causa das suas expectativas presunçosas? Talvez você tenha recebido uma oferta de emprego e se achou muito qualificado, achou que aquela oferta de emprego era humilhante para a sua qualificação. Talvez você tenha recebido um conselho de um irmão mais simples e você se recusou a ouvir esse conselho porque você se achou mais sábio do que esse irmão. Talvez você tenha caído em pecado, talvez você tenha fracassado na sua jornada de santificação e no seu orgulho você se recusou a receber o perdão que Cristo livremente oferece no Evangelho. O salmo que nós estamos
expondo nessa manhã é um remédio contra as nossas expectativas presunçosas. Este salmo é um cântico sobre a majestade de Deus, o reino de Deus, o poder soberano de Deus sobre tudo que existe. Mas esse salmo fala sobre a majestade divina de um modo que subverte as nossas expectativas orgulhosas. Esse salmo fala sobre o poder de Deus de uma maneira que frustra o nosso orgulho, que frustra a nossa presunção. Este salmo nos convida a entrarmos no mistério de como Deus exalta a si mesmo de maneiras inesperadas. O que este salmo nos ensina nessa manhã, irmãos, é que Deus usa instrumentos fracos e frágeis para demonstrar, para exibir o seu poder e a sua glória. Deus usa instrumentos fracos e frágeis para exaltar, para exibir, para realçar o seu próprio poder e glória. Então nós vemos duas grandes lições neste salmo. A primeira delas é que Deus estabelece o seu poder na fraqueza, versos 1 e 12. Deus estabelece o seu poder na fraqueza. Quando nós lemos um salmo, irmãos, nós precisamos entender que os salmos eles foram organizados de uma maneira sábia. Os salmos são uma coleção de cânticos, mas existe uma ordem, existe uma estrutura, existe um fluxo nos salmos. E, obviamente, o salmo de número 8 está após o salmo de número 7 e antes do salmo de número 9. Mas, apesar de ser algo óbvio, se nós lermos o salmo de número 8 no contexto, como estando no meio desses dois salmos, isso vai nos ajudar a entender um pouco melhor qual é a grande lição que o salmista quer nos ensinar. Os salmos são divididos em 5 livros, e o livro de número 1, que vai do salmo 1 até o salmo 41, ele enfatiza o sofrimento e a vitória do justo rei que Deus há de enviar. Os irmãos devem se lembrar, por exemplo, do salmo de número 2, que fala do rei ungido do Senhor, esse rei contra quem os ímpios zombam, contra quem os ímpios conspiram. Esse rei foi ungido pelo Senhor e ele há de receber vitória sobre os inimigos. O livro primeiro dos Salmos, então, é um livro que nos fala sobre o sofrimento e a vitória do Messias, esse justo rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria de vir naquela época e que agora já veio. Então, nesse contexto de súplica, de sofrimento e vitória do Messias, nós encontramos vários salmos de súplica pela vitória do rei. E é isso que o salmo de número 7 faz. O salmo de número 7 contém uma oração, um clamor para que Deus vindique, para que Deus proteja e dê vitória ao rei, ao Messias. Por exemplo, no verso de número 6, no Salmo 7, nós vemos o salmista dizer: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Nos versos 9 e 10 ele continua essa súplica dizendo: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó nosso Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Esse salmo de número 7, termina então dizendo: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então ele começa com súplica e termina com louvor. No salmo de número 9, nós temos um canto de ações de graças pela vitória que Deus deu ao rei, pela vitória que Deus deu ao Messias. No verso de número 1, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Nos versos 9 e 10, o salmista diz: o Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Qual é então o contexto do salmo de número 8? O salmo de número 8 é como que uma ponte entre a súplica do salmo 7 e as ações de graças do salmo de número 9. O propósito do salmo de número 8 é louvar a majestade do reinado de Deus. É um salmo de louvor que celebra a grandeza e a bondade de Javé. É um salmo que exalta o senhorio de Deus sobre todo o universo como seu Criador.
mas é também um salmo que exalta o compromisso de Deus para com Israel, para com o seu povo eleito. Ele é o Deus que guarda o pacto, Ele é o Deus que guarda a aliança e que salva o seu povo para que o seu povo cumpra a sua missão de governar a terra. Se nós pudéssemos então resumir o propósito desse salmo, nós diríamos que este salmo descreve a soberania de Deus, a sua bondade ao nos mostrar as obras de Deus na criação e na providência, lidando com o seu povo em particular e com a humanidade em geral. Mas, irmãos, este é um salmo de louvor. O objetivo deste salmo não é simplesmente nos ensinar, nos dar informações sobre Deus. O que Davi quer fazer conosco é nos fazer cantar. Davi quer nos encorajar a cantar, a louvar, a adorar, a amar o Senhor e a exclamar junto com ele: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, mais do que nos ensinar coisas sobre Deus, Davi quer nos despertar o louvor, nos despertar a amar e adorar o Senhor com toda a nossa força. E qual é o fundamento que Davi nos dá para nós louvarmos ao Senhor? Ele nos lembra de que aquele que governa o universo é o nosso Deus. Ele é chamado de o Senhor em letras maiúsculas, ele é Javé ou Jeová, o Deus eterno, o Deus que existe em si mesmo, que é infinito, eterno e imutável em seu ser, o Deus que não depende das criaturas, o Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, o Senhor Javé, é chamado o nosso Senhor. Esse Deus infinito, grande, glorioso, inacessível, que homem nenhum viu ou é capaz de ver, esse Deus eterno é o nosso Senhor. Ele está longe de nós, mas também está perto. Ele está acima de nós, mas ele também está junto de nós. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus da igreja, é o Deus a quem nós adoramos e é o Deus que está presente aqui. O salmista quer nos ensinar que Deus estabelece o seu poder na fraqueza. E como ele faz isso? Ele faz mostrando dois movimentos. Ele faz mostrando dois ciclos. Deus exalta a sua majestade no céu e depois ele exalta a sua majestade na terra. Nós vemos isso nos versos 1 e 2 e depois o mesmo ciclo se repete nos versos 3 a 8. Deus exalta, demonstra, estampa a sua majestade no céu, mas depois, de um modo estranho, de um modo surpreendente, Deus mostra essa mesma majestade na terra. Como Deus mostra o seu esplendor nos céus? Olhe comigo para o verso de número 1. Expuseste nos céus a tua majestade. O que são os céus nesse trecho? Poderia ser os céus o lugar onde o próprio Deus habita, o lugar da habitação dos anjos. Mas quando nós lemos o verso 3, parece-me que os céus aqui são o firmamento, o lugar onde as estrelas, o sol, os astros habitam. Nós vemos no verso número 3, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Então Davi está falando aqui dos céus, do espaço sideral, do lugar onde as estrelas, o sol, a lua se encontram. E Deus mostra a sua majestade e o seu esplendor nos céus. Como é que Deus faz isso, irmãos? Nós vivemos num contexto em que as pessoas acreditam que os astros permanecem no seu lugar, que os astros seguem seu curso por uma mera força da natureza, por uma mera lei impessoal, mas não é isso o que a Escritura diz a respeito da realidade. A Escritura nos mostra que Deus é quem por sua palavra governa todo o universo. Isaías 40 nos diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome, que Deus conta cada uma das estrelas e que por ser Ele grande em força e poder, nenhuma estrela falta à sua chamada oral. Deus convoca cada um dos astros pelo nome e eles permanecem no seu lugar e eles seguem seu curso. Não é simplesmente uma lei da natureza impessoal que mantém os astros no firmamento, mas é a palavra poderosa de Deus que faz com que cada
cada um desses luminares ocupe o seu lugar no firmamento. Deus estabelece, expõe nos céus a sua majestade, mostrando o seu poder em governar todas as coisas, toda a criação, por sua providência. Mas aí vem um movimento inesperado. Deus expõe a sua majestade no céu, mas então Davi diz, ele também expõe essa majestade na terra, mas de uma forma muito estranha. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Veja o modo simples como Deus estabelece seu poder na terra. Da boca de pequeninos suscitaste força. O que é que o salmista está falando para nós aí, irmãos? O que é essa boca? A boca é uma metáfora para a fala, para o discurso. E o que Davi está dizendo aqui é que Deus demonstra o seu poder por meio de oração. No contexto do Salmo 8, no contexto do livro 1 dos Salmos, a boca nos fala da súplica do povo de Deus, das petições do povo de Deus, do louvor do povo de Deus e, finalmente, das ações de graças do povo de Deus. É por isso que quando Jesus cita esse salmo em Mateus capítulo 21, ele diz, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Jesus não mudou a palavra de Deus, ele apenas citou a palavra de Deus de acordo com o seu sentido. Porque o sentido dessa passagem é que Deus manifesta o seu poder por meio das fracas orações do seu povo. Deus estabelece sua majestade na terra, atendendo às súplicas do seu povo e conduzindo-os então ao louvor. Deus estabelece a sua força na terra de um modo simples, não por meio da eloquência dos homens, mas por meio das fracas orações do seu povo. E quem são esses que estão orando? O salmista diz, da boca de pequeninos e crianças de peito. Essas crianças de peito, esses pequeninos, são crianças literalmente, como nós vemos no Novo Testamento, os pequeninos que louvam a Jesus Cristo após sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas no Antigo Testamento, essa expressão pequeninos e crianças de peito se refere a um povo que está prestes a ser destruído. Abra comigo, por favor, a Bíblia em Lamentações, nas Lamentações de Jeremias, capítulo 4. No livro de Lamentações, capítulo 4, verso 4, nós vemos essa mesma expressão, essas duas palavras juntas, os pequeninos e as crianças. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. A expressão pequeninos e crianças de colo ou crianças de peito nos fala então de um povo que está prestes a ser aniquilado pelos seus inimigos. Um povo que está debaixo de opressão, debaixo de perseguição, e então eles têm a Deus como seu único recurso. Os pequeninos e as crianças de peito são uma imagem do povo de Deus debaixo da opressão, da fúria dos inimigos de Deus. Isso não exclui os nossos filhos, os filhos da aliança que louvam ao Senhor no culto, que cantam ao Senhor no culto, mas isso nos fala de nós todos, irmãos, todos nós, quando oprimidos pelos inimigos de Deus, quando debaixo da fúria daqueles que odeiam o ungido do Senhor, nós somos esses pequeninos e crianças de peito, por meio de quem o Senhor suscita força. O poder de Deus não se estabelece por meio dos fortes, o poder de Deus não se estabelece por meio dos eloquentes, mas nos fracos, nos mansos, nos pobres de espírito, naqueles que choram, naqueles que têm o Deus de Jacó como seu único recurso, como seu único auxílio. O que Deus faz com essas orações dos pequeninos? O salmista diz, tu suscitaste força contra os teus adversários,
para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Esse povo fraco e humilde ora, e o Senhor, o Deus deles, lhes responde. Esse povo clama ao Senhor, e o Senhor os livra dos seus opressores. Mas veja que coisa maravilhosa nós lemos neste salmo, irmãos. Estes que são chamados os nossos inimigos, estes que são os nossos adversários, Deus diz, o salmista diz, eles são teus adversários. Deus se identifica conosco a tal ponto que os nossos inimigos são os inimigos de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que se algum de vocês que é casado, se a sua esposa fosse ofendida por alguém, se a sua esposa fosse atacada por alguém, você não diria, esse é um problema da minha esposa. Você não diria, ela que resolva. Você diria, eu vou resolver, porque é meu problema. É meu inimigo, ele mexeu comigo, e é exatamente isso que o Senhor mesmo faz com a sua esposa, é isso que o Senhor faz com a sua noiva. Quando o apóstolo Paulo encontrou a Cristo no caminho de Damasco, o Senhor não disse, Paulo, por que persegues a minha igreja? Ele disse, Paulo, por que me persegues? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. O nosso Deus se identifica conosco, ele trata os inimigos da igreja como sendo os seus próprios adversários. E isso, irmãos, é uma fonte de confiança. O Senhor vai usar as orações do seu povo fraco e humilde para destruir, para fazer emudecer os seus próprios adversários. E é isso que acontece no final do verso 2. O que Deus faz com esses inimigos? Calvino diz, ele os bota para correr. Essa é a ideia por trás de emudecer ou fazer cessar o inimigo e o vingador. Deus vai desbaratar os seus inimigos, os nossos inimigos. E ele faz isso, Calvino diz, sem precisar de forças militares. A boca de crianças é suficiente para Deus estabelecer o seu propósito. É exatamente isso que nós vemos em Mateus 21 no Novo Testamento. Jesus Cristo, em Mateus 21, acabou de entrar em Jerusalém. A sua entrada triunfal. Ele purifica o templo, mostrando que ele é o Messias, aquele que foi prometido por Malaquias, o mensageiro do Senhor que vai visitar o templo do Senhor e purificá-lo. Esse é o Senhor Jesus. E ele entra no templo, purifica o templo, entra em Jerusalém, e os pequeninos lhe dão louvor, as crianças lhe dão louvor, e os escribas e fariseus chegam a ele, porque as crianças estão cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, estão tratando Jesus Cristo como rei, e os escribas e fariseus dizem, você não vai repreendê-los? E o Senhor Jesus diz, vocês não leram o que está escrito? Da boca de pequeninos suscitaste perfeito louvor. Os eloquentes escribas não deram louvor ao Senhor Jesus Cristo. Os poderosos fariseus não deram louvor ao Senhor Jesus Cristo. Mas os humildes, os fracos, lhe deram perfeito louvor. Deus preparou um louvor para o seu próprio nome. E não foram muitos os poderosos, não foram muitos os inteligentes, os de nobre nascimento, os de alta formação, a quem o Senhor chamou, mas foram os fracos e humildes. Ele chamou os que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Deus estabelece o seu poder na fraqueza. Irmãos, isso deve ser uma verdade que nos confronta. Isso deve ser uma verdade que nos repreende, que nos humilha. Porque muitas vezes, como crentes, nós lamentamos e nós questionamos ao Senhor por que não há mais poderosos protegendo a igreja. Nós dizemos, se o presidente fosse um cristão, nós viveríamos dias melhores.
Ah, se aquele cantor se convertesse a Jesus Cristo, isso seria uma grande oportunidade para o Evangelho. Ah, se aquele jogador de futebol confessasse o nome do Senhor, isso seria algo maravilhoso. Mas Deus diz aqui que Ele não precisa dos eloquentes e dos poderosos, mas que Ele suscita o seu louvor entre os fracos. E é por isso que o apóstolo Paulo enfatizou que a sua pregação não consistia em palavras de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Foi em fraqueza que eu estive entre vós, ele disse. E como cristãos nós precisamos nos lembrar de que o povo de Deus é fraco e humilde nesta terra. Nós somos aqueles a quem o Senhor Jesus chamou de os mansos, os pobres de espírito, os que choram, os que clamam por socorro. Nós não somos os de nobre nascimento, nós não somos os poderosos, mas o Senhor promete estabelecer o seu poder em nós e através de nós. Deus estabelece o seu poder entre os fracos. E isso é não só um motivo de repreensão, isso é um motivo de conforto para a igreja do Senhor. Nós vemos crentes sendo perseguidos pelo mundo, mulheres cristãs sendo abusadas no Oriente Médio, cristãos sendo mortos na Nigéria, e nós perguntamos ao Senhor: será que a tua igreja vai ser destruída? Da boca de pequeninos suscitaste força. Aqueles que perseguem a igreja na nossa própria nação, que querem dizer aquilo que a igreja pode pregar, aquilo que a igreja não pode pregar, que querem dizer o que nós podemos crer, o que nós não podemos crer. O Senhor não precisa do nosso poder, Ele vai estabelecer o seu poder na nossa fraqueza. A igreja é perturbada por cismas, a igreja é perturbada por heresias, a igreja é perturbada por inimigos de fora e de dentro. A nossa própria fé é tão fraca, tão vacilante às vezes, mas o Senhor nos promete que Ele vai estabelecer o seu poder na nossa fraqueza. Nós contemplamos aquele que governa os céus, e o mesmo Deus que governa o céu pela palavra do seu poder, é o Deus que diz: eu vou suscitar forças para emudecer o inimigo e o vingador. O Deus soberano e majestoso não vai permitir que a sua igreja seja consumida pelos seus adversários. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas, irmãos, esses dois versículos nos encorajam não apenas a não pensarmos que a igreja precisa dos poderosos. Esse salmo não apenas nos conforta nas perseguições da igreja, este salmo nos desafia a orar. Porque o meio fraco que Deus determinou para suscitar o seu poder é a nossa oração. Nós somos chamados a usar o fraco recurso da oração e clamar ao Senhor para que Ele estabeleça a sua vontade, para que Ele faça emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, nós somos então chamados a orar pela nossa própria piedade pessoal, a orar para que nós alcancemos vitória sobre as tentações, para que nós cresçamos em santidade diante do Senhor. Nós precisamos orar por nossa família, por nossa igreja, para que o Senhor nos proteja dos nossos inimigos. E nós precisamos orar para que Cristo faça avançar o reino da sua graça, para que Ele continue convertendo homens e mulheres do pecado e das trevas para a sua maravilhosa luz, para que Ele continue estabelecendo o reino da sua graça, fazendo-nos crescer no caminho do Senhor, no conforto do Evangelho, fazendo a igreja de Cristo ser mais fortalecida na doutrina e na vida. E nós precisamos orar para que Cristo use o poder que Ele recebeu como nosso mediador para destruir os inimigos da igreja e trazer vitória ao seu povo. Que Ele use o reino do seu poder para promover o reino da sua graça. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus estabelece o seu poder na nossa fraqueza, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós aprendemos neste salmo que Deus estampa a sua glória na nossa fragilidade ou na nossa pequenez. Deus estampa a sua glória na fragilidade. Versos de 3 a 9. Veja comigo que o salmista volta a falar dos céus. O segundo movimento começa. Deus mais uma vez estabelece a sua majestade nos céus. E Davi começa
fazendo como que uma espécie de digressão, uma espécie de reflexão, e ele diz: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Mais uma vez, Davi nos convida a olhar para o firmamento. E ele nos desafia a ver a grandeza das obras de Deus. Os céus são chamados teus céus. Eles pertencem a Deus. Eles são propriedade do Senhor. E esses céus são chamados obra dos teus dedos. Eles são a obra de arte do Senhor. Eles são a pintura que o Senhor estabeleceu no universo. Eles foram feitos não com descuido, mas com os próprios dedos de Deus, por assim dizer. Essa criação tão linda, esses céus tão belos que o Senhor criou, fazem as pinturas de Van Gogh, a noite estrelada de Van Gogh, parecer uma réplica pobre, sem sentido e pálida. O Senhor fez tudo com perfeição, com maestria. Ele colocou cada luminar no seu devido lugar. Ele é poderoso. Ele estabelece a sua glória, a sua majestade na beleza dos corpos celestes. Mas aí, mais uma vez, Davi volta para a terra. E ele diz: que é o homem que dele te lembres? No mesmo momento em que Davi contempla os céus, contempla a beleza da criação, ele se volta para si mesmo. E ele contempla a sua pequenez. Ele contempla a sua fragilidade. Irmãos, nós, seres humanos, somos pequenos e frágeis, até mesmo quando comparados com outras criaturas que Deus fez. Se você se comparar com uma estrela, em tamanho, nós somos nada. Esses corpos celestes brilham, nós somos pálidos. Nós somos pequenos e frágeis em comparação com outras criaturas. Animais poderosos que correm mais rápido do que nós, que têm mais peso do que nós, que têm mais força do que nós. Nós somos pequenos e frágeis. E o mistério que Davi quer agora investigar é porque Deus escolheu um ser tão frágil como os seres humanos para estabelecer a sua glória. Deus manifesta a sua majestade na terra de uma maneira que subverte as nossas expectativas. O lugar que Deus deu ao homem, à raça humana na criação, é um lugar surpreendente, é um lugar inesperado. Os homens receberam uma medida desproporcional de glória no universo, comparado com quem nós somos em nós mesmos. Nós recebemos um papel, uma função desproporcional ao nosso tamanho. E essa é a questão que Davi põe diante de nós. O que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? As palavras aqui traduzidas por homem e filho do homem são palavras que vêm do hebraico para pó, para terra. Nós somos pó, nós somos criados, nós somos pequenos, nós somos passageiros em nós mesmos. Estrelas são duradouras, nós somos passageiros. E considerando a nossa pequenez e a nossa fragilidade, é surpreendente que Deus se interesse por nós. É surpreendente que Deus se preocupe conosco. É surpreendente que Deus cuide de criaturas tão pequenas quanto nós. Mas ainda assim, Deus se lembra do homem. Deus visita o homem. Não há nada de intrinsecamente especial em nós, mas Deus escolheu, na sua bondade, estabelecer no homem, por meio do homem, estampar no homem a sua glória. Calvino diz que Deus se inclina a nós, os pobres vermes da terra, para magnificar e dar uma manifestação mais ilustre da sua bondade. O fato de que Deus se preocupa conosco, o fato de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mostra que que Deus é bom, apesar da nossa fragilidade e da nossa pequenez. No verso 5, Davi mostra então que Deus nos deu uma dignidade real. Nós somos como que vice-regentes da criação. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa expressão,
fizeste por um pouco menor do que Deus, nos lembra de que nós fomos criados à imagem de Deus. E o que isso significa, irmãos? Isso significa que Deus nos fez em justiça, em retidão ou santidade e conhecimento. Deus nos dotou de razão, Deus nos dotou de um discernimento do certo e errado que as outras criaturas não possuem. E acima de tudo, Deus nos fez seres com almas imortais, nos dando a capacidade de ter comunhão com Ele de uma forma especial. Todas as criaturas louvam ao Senhor. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, mas só o homem louva a Deus de uma forma consciente, de uma forma racional e espiritual. Deus nos dotou dessa capacidade e desse desejo natural de louvá-lo. Deus nos fez um pouco menor do que os seres celestiais. E é maravilhoso que Deus tenha feito isso, não com as estrelas, não com os grandes animais, não com as grandes feras que Ele criou, mas com os filhos do pó, com os seres humanos. Veja ainda, irmãos, nos versos 6 a 8, como Deus usa de forma gloriosa esses instrumentos tão pequenos. No verso 6, Davi diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Davi nos lembra de que nós fomos criados e chamados por Deus para governar este mundo. E Davi descreve a extensão desse governo de uma forma espetacular. Os seres humanos foram chamados para dominar não apenas os animais domésticos, as ovelhas e bois, mas os animais do campo, os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar. E há aqui uma referência a esse animal que ninguém conhece, o Leviatã, o animal que percorre as sendas dos mares, um animal gigante, glorioso, que nós não sabemos exatamente do que se trata, mas até mesmo esse poderoso animal que põe medo nos navegadores, que põe medo nos marinheiros. Esses animais todos foram colocados debaixo do domínio dos homens. Essa imagem é um enigma para nós. O homem é uma criatura pequena e frágil, mesmo comparada a outras criaturas, e muito mais se nós compararmos ao próprio Deus. Mas esse homem recebe de Deus uma atenção desproporcional, uma glória desproporcional, uma dignidade desproporcional, uma missão desproporcional. O homem é de fato um ser único. Mas esse salmo não é sobre a majestade do homem. Esse salmo é sobre a majestade de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Assim ele começa e assim ele termina o salmo. Por que então Davi fala da majestade do homem, por assim dizer? Para nos lembrar de que Deus estampa a sua glória na nossa pequenez. Se você ler com calma, você vai ver que neste salmo, especialmente nos versos 3 a 8, o homem não é sequer um personagem, o homem é um objeto da bondade de Deus. Veja que os verbos todos falam de Deus como sujeito. Tu te lembras do homem, tu visitas o homem, tu fizeste o homem, tu coroaste o homem, tu deste domínio ao homem, tu puseste tudo sob os pés do homem. Tudo é Deus. É a bondade de Deus que estampa a sua glória entre os homens. Esse salmo é sobre a majestade da glória de Deus estampada em nós. E é por isso que no Novo Testamento, o escritor da carta aos Hebreus usa esse salmo para falar da humilhação e glória do Senhor Jesus Cristo. Por favor, abra comigo em Hebreus capítulo 2. Em Hebreus capítulo 2, versos 5 a 9, o escritor aos Hebreus nos diz que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Antes, verso 6, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos.
todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. E aqui ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se humilhou à mais baixa condição humana. Jesus Cristo se humilhou assumindo a forma humana, tornando-se homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz, cumprindo a lei, se sujeitando à lei que ele próprio deu. Cristo se humilhou, e a sua humilhação foi o caminho para a glória de Deus. O salmista aplica a Jesus Cristo aquilo que o autor de Hebreus aplica a Jesus Cristo aquilo que o salmista fala dos homens em geral. E por que ele faz isso? Existem duas razões, irmãos. Em primeiro lugar, porque Cristo é o exemplo perfeito, o exemplo definitivo de como Deus usa instrumentos frágeis e humildes para manifestar a sua glória. O nosso Salvador não veio na carruagem de um rei, ele não veio com uma coroa de ouro na cabeça. O nosso rei veio montado num jumentinho. O nosso rei não tinha nenhuma glória externa que chamasse a atenção dos homens para ele. Ele veio em seu estado de humilhação, despido da manifestação e da exibição da sua glória divina, mostrando que Deus estabelece a sua glória nas coisas frágeis e pequenas. E é por isso que o salmista diz que Cristo é o homem que cumpre o Salmo de número 8, porque a glória de Deus é estampada de modo único, de modo especial em Cristo, o nosso Redentor. Mas em segundo lugar, o autor de Hebreus usa esse salmo para falar de Cristo, porque é em Cristo e por meio de Cristo que os homens são restaurados àquela glória e honra de que o Salmo 8 fala. Por causa do nosso pecado, irmãos, nós perdemos o direito de usufruir dessa glória e dessa excelência e desse domínio que Deus nos concedeu na criação. Mas em Cristo, esse domínio, essa glória, essa dignidade é restabelecida. E aqui nós vemos a glória de Deus sendo estampada na pequenez. Irmãos, isso nos mostra que somente o cristianismo tem uma visão da dignidade humana. Francis Schaeffer, de modo provocativo, disse que só o cristianismo é o verdadeiro humanismo, porque somente na Bíblia nós entendemos porque o homem é glorioso, somente na Bíblia nós entendemos porque o homem é especial, somente a palavra de Deus nos ensina porque nós somos diferentes das outras criaturas. Se nós não temos a palavra de Deus como nosso fundamento, nós não temos por que justificar, porque a vida humana deve ser protegida acima da vida de um animal. Nós não temos como justificar porque um feto no ventre de sua mãe não pode ser morto. Somente o cristianismo nos ensina porque o homem é especial. O que há de especial no homem é que nós fomos criados à imagem de Deus. E toda tentativa humana de ir além dessa honra de ser um portador da imagem de Deus nos diminui. E é por isso que nós vemos a nossa sociedade abraçando o aborto, deixando impunes os crimes contra a vida, praticando uma sexualidade antinatural. O pecado não nos torna mais humanos, o pecado nos torna menos humanos. E Cristo é o homem perfeito. Cristo, na sua santidade, mostra para nós o que significa ser humano. Então, esse salmo nos ensina sobre a nossa esperança em Cristo. Nenhum esforço humano pode nos levar de volta para Deus. Se você se encontra aqui nessa manhã e você acha ou acredita que porque você é uma pessoa honesta, que porque você é uma pessoa que tem uma certa moralidade, se você acredita que essas coisas vão fazer com que Deus perdoe os seus pecados, você está enganado. O nosso Deus é um Deus santo que abomina o mal. Nenhuma iniquidade pode ser absolvida por Deus, a menos que essa iniquidade tenha sido carregada por Cristo na cruz.
Você não pode encontrar perdão para os seus pecados, a menos que Deus puna o seu pecado em alguém. E o nosso Deus puniu os nossos pecados na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Se você vem a Cristo pela fé, se você recebe a Cristo e descansa nele para a sua salvação, então você tem perdão de pecados. A glória de Deus que lhe foi dada na criação é restaurada na sua vida em Cristo. Mas se você permanece sem Cristo, se você permanece longe de Cristo, se você permanece acreditando que a sua bondade pode levar você de volta para Deus, você não entendeu o que o Salmo de número 8 ensina. Deus estabelece a sua glória na pequenez. Deus estabelece a sua glória na cruz. É na cruz de Cristo, naquele espetáculo horrendo de um Salvador sendo morto, Deus estabelece a sua glória e a nossa salvação. Por isso o Evangelho te chama nessa manhã a vir para Cristo e a se render a Cristo pela fé. Somente Deus pode tomar a iniciativa da nossa salvação. E por isso a nossa única esperança está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo se fez homem por nós. Ele assumiu a natureza humana para nos salvar. Ele sofreu a pobreza para nos salvar. Ele se submeteu à lei de Deus para nos salvar. Ele teve uma vida humilhada, sendo zombado e desacreditado para nos salvar. Ele foi maltratado e ferido para nos salvar. Ele entregou a sua vida na cruz para nos salvar. Ele ressuscitou, ele morreu e foi sepultado, e ele ressuscitou como homem para a nossa salvação. Irmãos, existe um homem no céu, e esse homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus homem, Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e essa é a nossa esperança. No sofrimento, a nossa esperança é que o nosso Senhor ressuscitou e Ele virá nos ressuscitar também no corpo. A nossa esperança é que toda a nossa glória que foi perdida na queda foi restaurada, está sendo restaurada, será restaurada por Jesus Cristo. Esse Deus homem que está nos céus, Ele nos dá a esperança de que nós veremos a majestade e a glória do Senhor estampada na nossa pequenez. Nós nunca deixaremos de ser homens, mas nos céus a glória de Deus será estampada em nós de uma maneira que nem Adão e Eva experimentaram no paraíso. Nem mesmo antes do pecado, eles viram a glória de Deus estampada neles, como nós veremos naquele grande dia. Ó irmãos, é por isso que a morte não é mais um inimigo temível para nós. É um inimigo que nos entristece, é um inimigo que nos faz gemer de dor, mas não é um inimigo que nós tememos, porque Cristo, na sua morte, venceu a morte e aquele que tinha o poder da morte. E é isso que o escritor aos Hebreus nos diz, no final do trecho que nós lemos. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Esse é o caminho para a nossa glória. Esse é o caminho para nós experimentarmos a glória de Deus nos céus. Não a nossa humilhação não nos salva, mas a humilhação do Salvador Jesus Cristo. Na morte dele, nós encontramos vida. Na morte dele, nós encontramos a glória. Nós começamos, irmãos, falando desse homem Naamã, que não queria se banhar no Rio Jordão, porque achou que aquele era um meio de cura muito frágil, muito fraco, muito sem sentido. E talvez essa seja a sua condição nessa manhã. Você diga: eu não quero esse Salvador fraco. Eu não posso crer num Salvador que foi morto na cruz do Calvário. Eu não posso crer num Salvador que se humilhou, que assumiu a forma humana. Você precisa entender que Deus estabelece o seu poder na fraqueza. E Deus estampa a sua glória na fragilidade e na pequenez. Venha a Cristo pela fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Assim como Naamã finalmente se humilhou
e foi banhar-se nas águas do Rio Jordão e foi curado de lepra, assim nós, quando nos achegamos a Cristo pela fé, nós somos salvos de todos os nossos pecados. Nós somos perdoados de toda a nossa iniquidade. É por meio então de instrumentos fracos que Deus cumpre o seu propósito soberano. É por meio da nossa pequenez, e especialmente da pequenez de Cristo, que Deus mostra a sua glória. Irmãos, abracemos essa verdade. Creiamos que Deus vai estabelecer o seu reino usando as nossas orações. Sejamos firmes e diligentes na oração, oremos sem cessar, clamando ao Senhor, para que Ele estabeleça o seu reino de graça e glória. Humilhemo-nos sob a poderosa mão de Deus. Desistamos de procurar salvação e conforto naquilo que o mundo chama de poder e sabedoria. E dediquemos a nossa vida inteira para o louvor do Deus do pacto. Cantemos junto com Davi: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Oremos. Ó Senhor, exalta o teu poder na nossa vida, trazendo salvação, conforto e encorajamento no nosso meio, fazendo-nos amar a oração, a vida de oração, e fazendo-nos desistir de todo o poder e sabedoria humanos. Que aprendamos, Senhor, a confiar em Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus para a nossa salvação. Abençoa a tua palavra pregada, Senhor, que sejamos por ela fortalecidos no teu caminho e que aprendamos a te louvar de coração e a cantar a tua glória e a tua majestade com sinceridade e fervor. É no nome de Cristo que oramos. Amém.